primeira informação, para a gente já começar, está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 5, que diz assim: e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, dizes, aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Tu, pois, que dizes, e Jesus diz. Todos foram embora e Jesus diz à mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? No 11, ele diz assim: e ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. E João começa. Eu não vou ler todo o capítulo, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui. E eu não quero passar das 11 hoje. João começa contando a história da mulher adúltera, que foi encontrada no pecado de adultério, foi trazida para Jesus para ser apedrejada. E colocam ela no meio de Jesus, todos com as pedras na mão, e perguntam para poder pegar Jesus, prender Jesus. Ele diz: Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Moisés diz, a lei de Moisés manda que ela deve ser apedrejada. E tu que dizes? Jesus olha, fica escrevendo, diz a Bíblia. Esse é um texto maravilhoso, porque o fato de Jesus estar escrevendo na areia. Jesus olha para eles e diz: se algum de vós aí não tem pecado, pode tirar a primeira pedra. Eles olhando para si, vendo que todos tinham pecado, foram largando um por um, diz a palavra, do mais velho ao mais novo, foram largando as suas pedras e foram indo embora. E quando todos foram embora, Jesus olha para ela e fica olhando para ela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz: todos foram embora. E ele diz: não, eu não te condeno também. Vá embora. Só não peca mais. Vai embora e não peques mais. A verdade é que havia uma lei. Existia uma lei ordenada na palavra. A própria Bíblia mandava e ainda manda em Levítico que essa mulher fosse apedrejada, tanto a mulher quanto o homem fosse morto. Eles não chegam com uma invenção humana, eles chegam com a palavra. E com a palavra eles chamam que se alguém não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Eles foram embora e João capítulo 8 vai continuar mostrando Jesus se colocando acima de Moisés, acima da lei, acima dessas coisas instituídas naquele tempo, porque Jesus veio para concluir, para confirmar, para consolidar a lei, acabar, encerrar um ponto final na lei e dar prosseguimento a uma nova história. Eles questionam Jesus: quem te disse que tu é maior que Moisés e maior do que a lei? Jesus diz: olha, o meu Pai, esses que vocês chamam de Deus, esse aí disse que eu sou maior do que a lei. Jesus é maior do que a lei. Só que nós temos a tendência de nos agarrar na lei e não buscar o Senhor Jesus. A lei, todas as leis, para nós elas são mais fortes, porque entender Jesus é difícil. Nós, cheio dos nossos eus, cheio do nosso ego, entender Jesus é difícil, porque Jesus ele vai na contramão da lei. Aí alguém vai dizer assim: apenas a lei de Moisés? Não, a nossa lei também. A nossa lei humana, a nossa lei que vive dentro de nós, a lei da justiça que nós temos dentro de nós. Jesus vai contra a lei. Jesus é maior do que a lei da justiça que habita dentro de nós. A lei da justiça que habita dentro de nós ensina que nós devemos revidar e não levar desaforo para casa. A lei que habita em nós diz que nós devemos amar quem nos ama, e quem não nos ama nós devemos dispensar e desprezar, e se sofrer que sofra. A lei dos homens, isso é a lei nossa, que habita dentro da gente, é mais forte do que a gente, é uma lei que habita em nós. Essa lei manda a gente revidar, essa lei manda a gente odiar, essa lei manda a gente reprovar, essa lei manda primeiro a gente e depois os outros. Jesus é maior do que essa lei. Aí Jesus vem e manda a gente perdoar. Perdoar quem nos persegue.
perdoar quem nos ofende, perdoar quem fala mal de nós. Manda. Jesus manda. E aí a gente diz assim, mas como Jesus me diria isso? Ele já disse. Quando ele olhou para aqueles e disse assim, quem não tem pecado, aí atira a primeira pedra nela. Jesus vai usar isso de novo. Quando ele traz a parábola do devedor lá. O homem devia uma dívida, diz a palavra, uma dívida impagável. Uma vida toda trabalhada não pagava a dívida dele. Ele chega no credor e diz, por favor, me perdoa a minha dívida. E ele diz assim, está perdoado. Observe, era uma dívida impagável. A Bíblia mostra, nos números da Bíblia, mostra que era uma dívida que a vida toda trabalhada não pagaria a dívida dele, e o homem perdoa, está perdoado, pode ir embora. Ele vai embora e ele encontra alguém que devia muito menos para ele. Era como se fosse um dia de trabalho. E ele chega naquele que devia um dia de trabalho, pega ele e ergue pelo pescoço de aqui, vai devolver. E os servos daquele homem passam e veem aquilo e falam, olha, lembra aquele homem que tu perdoou? Ele diz, lembro. Então ele está cobrando um dia de trabalho lá. Chama ele de volta então aqui. Chama ele de volta. Aí ele chega, ele diz, eu fui compassivo contigo. Eu te perdoei, a tua dívida é impagável. E tu foi lá e cobrou o outro. Então agora eu vou cobrar a tua também. Isso se revela na oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas. Como condicionante, eu vou falar hoje sobre as condicionantes da Bíblia. Existem condicionantes na Bíblia, só faço isso se tu fizer aquilo. Então, perdoa as nossas dívidas exatamente como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Entende não? Então o perdão é condicional. Jesus perdoa você, se você perdoa os outros. Aí você vai dizer assim, mas o que fizeram para mim é muito alto. Não. O que você fez para Jesus na cruz, colocando ele na cruz, o inocente filho de Deus, isso é alto, isso é impagável. E ele te perdoou desse pecado que tu fez. Entendeu? Agora você que foi perdoado pela cruz, não tem o direito de cobrar ninguém de algo que tenha feito a você. Perdoa ele, porque se você não perdoar ele, você também não vai ser perdoado. Isso é uma lei de Deus, de Jesus. É maior do que a lei dos homens, é maior do que a nossa lei de justiça, é maior do que a nossa lei. Então Jesus é maior do que a lei. Jesus é maior do que a lei do pecado. Nós também temos os nossos limitadores de perdão de Deus. Afinal de contas, Deus perdoa todo o pecado? Ou só os pecados que não nos aterrorizam? Ou só os pecados que não são cometidos contra nós? Jesus perdoa todos os pecados, porque a lei dele é maior do que a lei do pecado. A vida dele, o ensino dele, a palavra dele, ele é maior do que a lei do pecado. Então não há pecado. Não há pecado que ele não possa perdoar, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Mas a palavra dá uma orientação de que o pecado contra o Espírito Santo é aquele que comete o pecado e não tem condição de pedir perdão. Não se arrepende, o coração já é podre, já é mau. Porque todo aquele, escute uma coisa que eu vou falar para você, todo aquele que chegar diante do Senhor, pode ser o pecado que for, e ele se humilhar de coração contrito e dizer, Senhor, me perdoa. Felipe, mas assassinato? Também. Mas aquele que roubou o meu carro, que eu recém tinha comprado, ele pode se converter e vir servir o Senhor do teu lado. E tu não tem o direito de mudar de igreja. Se você muda de igreja, porque alguém que fez um mal para você, se converteu e veio servir do teu lado, você não vive debaixo do ensino de Jesus. Você está na sua lei ainda. Essa lei é o seu Senhor. Jesus é maior do que a lei do pecado. Glória a Deus. Ele é maior que a lei do pecado. O pecado vem e ele se impõe contra o ser humano. E ele tenta dominar o ser humano mais em cima, mais poderoso, mais forte, mais triunfante do que o pecado. É o nosso Senhor Jesus que morreu na cruz do Calvário. Ele é maior que o pecado.
Portanto Deus enviou, João 13,17 diz que portanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus veio para salvar todos, por isso que ele é maior do que a lei do pecado. Ele é maior que a lei de Moisés. Ele é maior do que a lei que habita dentro da gente de senso de justiça. Ele é maior que a lei da doença, a lei que as doenças são incuráveis. Ele é maior. A palavra diz no próprio Evangelho de João, porque o Evangelho de João relata 7 milagres de Jesus. Um dos 7 milagres de Jesus é o filho do nobre. E o nobre recorre até Jesus e diz: Jesus, cura o meu filho, vá até lá e cura ele. Aí Jesus olha para ele e fala assim: pode ir lá, teu filho está curado. Isso é fantástico. Pode ir lá, o teu filho está curado. Ele é maior ele é maior que as doenças. Essa consciência a gente tem que ter, que ele é maior do que as doenças. Ele é maior. Ele é maior que as doenças. E ele fala: vai embora, pode ir embora, teu filho está curado. O nobre vai embora. Quando ele chega em casa, ele está no meio do caminho, os servos dele correm e dizem: olha, o teu filho está curado. E ele pergunta: e que horas foi que ele foi curado? Foi tal hora. E ele lembrou que foi na mesma hora que Jesus disse. Sabe por quê? Porque Jesus é maior que as doenças. É por isso que daqui onde a gente está, a gente ora por alguém que está lá na live. Pode estar do outro lado do mundo. Jesus não tem limite. Ele é maior do que a doença que está lá do outro lado. O problema é que nós temos uma consciência em nós que a doença é mais poderosa que Jesus. Se criou em nós isso, nós temos isso. É por isso que eu estou pregando isso aqui hoje. E você sabe muito bem que não é fácil você viver isso que eu estou pregando aqui. É por isso que eu estou pregando aqui. E você está talvez lembrando das pessoas que te marcaram, que te magoaram, que te machucaram. E você está dizendo assim: tudo bem, mas esse eu não consigo perdoar porque é mais forte. Essas leis, a lei do pecado, a lei da justiça própria, a lei de Moisés, a lei das doenças, é tão forte que a gente, quando ora a Deus pedindo para que Deus cure alguém, a gente ora, mas não consegue enxergar o Senhor Jesus maior do que a doença. A doença é maior do que Jesus na nossa oração. É por isso que hoje nós não vemos mais pessoas sendo curadas, quando Jesus disse que aconteceria. Os sinais seguirão aos que Jesus é maior que a doença. Quando a gente entender que Jesus é maior que tudo isso, só que não adianta também, escute, não adianta também a gente pensar que vai acreditar que Jesus é maior que a doença e acabou, então tá bom. Porque a parte que nos beneficia, sim ou não? Jesus é maior que as doenças, então tá bom. E agora eu vou crer que Ele é maior que as doenças, eu vou orar e as doenças vão embora. Mas Jesus, para você, é maior que a sua justiça? Jesus é maior que o pecado? Não, isso não. Então Jesus não vai ser maior que a doença. Você vai passar a régua. E as coisas... porque elas não conseguem entender que Jesus é maior. Aleluia. Jesus é maior que a tua justiça. Jesus é maior que o pecado. Então, se alguém feriu a tua justiça, e se alguém pecou contra você, sabe o que você faz? Você procura essa pessoa e diz para ela, olhando no olho dela, com o coração todo arrebentado, porque não é fácil. Aí você vai olhar e vai dizer assim: eu aprendi hoje que Jesus é maior do que o que tu fez contra mim. Eu aprendi hoje que Jesus é maior que o teu pecado. Então eu te perdoo. Segue a tua vida e encontre o Senhor, porque Ele tem perdão para o teu pecado, irmão do céu. Você vai ver que meu Deus, você vai ver que quilos de toneladas de corrente vão cair da tua vida. E você vai começar a experimentar que Jesus é maior que as doenças, que Jesus é maior que o pecado, que Jesus é maior que o senso de justiça, que Jesus é maior do que a lei, que Jesus é maior do que tudo. E aí corre o risco de você sair dali, encontrar o doente e dizer: Jesus é maior que a tua doença, e o doente levantar e ser curado. Acontece que hoje nós queremos só a bênção.
Acontece que hoje nós queremos só as mãos que abençoam, mas nós não queremos a orientação de uma mudança de vida. É isso que agora quando nós experimentarmos isso, nós vamos começar a experimentar milagre nessa igreja e na vida de vocês, onde vocês andarem. Glória a Deus. Jesus é maior que a morte. Jesus é maior que tudo, irmão. A palavra diz que o filho da viúva, a filha de Jairo, Lázaro, todos mortos, foram ressuscitados pelo poder de Jesus. Porque Jesus é mais forte que a morte. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Jesus é mais poderoso que a morte. Quando nós cremos de verdade nisso tudo, em tudo, todo o pacote. Não adianta a gente com raiva no coração, cheio de ódio, orar para um morto para ressuscitar. Não vai ressuscitar. Agora, se nós cremos em todo o pacote, e se nós cremos de verdade, nós chegamos diante da morte, e nós falamos: ó morte, devolve. E Jesus, foi assim que ele fez com esses. Sabe o que é, irmão? Eu não sei se você consegue entender isso. Eu também tenho dificuldade às vezes, porque é muito poderoso para nós. Sabe o que é Jesus olhar, chegar em alguém e a morte já levou aquela pessoa? Como chegou em Lázaro, 4 dias, já fedia. E ele chega e olha, não, ele vai sair de lá. E ele chama Lázaro para fora. E a morte que prendia Lázaro tem que soltar Lázaro. Imagina isso no ambiente eterno. A morte agarrada naquela alma moribunda já sendo levada. E lá onde o lugar que a gente não consegue enxergar, alcançar, porque a morte é um lugar que a gente não alcança, não sabe. A gente não sabe onde vai, mas a verdade é que a morte leva a gente para o desconhecido. A morte leva a gente para um lugar que nós não sabemos onde é, mas Jesus sabe onde é. Aleluia! E quando ele fala, a voz dele invade o lugar que a gente não alcança. E lá onde está a morte, ele diz: solta ele, e ele tem que soltar. Como diz a palavra morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a morte? O teu poder. Porque Jesus é mais poderoso que a morte. Glória a Deus. E eu creio que nós ainda veremos mortos ressuscitarem. Eu creio. Sabe por que eu creio? Porque o Espírito Santo ainda está entre nós. E se o Espírito Santo ainda está entre nós, tudo isso é possível acontecer ainda. Glória a Deus. É maior do que a morte.